Olá, pessoal! Estou aqui para apresentar o trabalho denominado Pelos Poderes dos Nerds, a Cultura Nerd em um IF Rural. Eu sou a Juliane Martinez Galiano, sou formada em Informática e atualmente estou fazendo um mestrado em Educação Profissional Tecnológica. Também sou professora do Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, e atuo no campus Ariquemes. O professor Diego Soares Carvalho também é um dos autores desse texto. Ele é mestre e doutor em Fisiofarmacologia pela Unifesp e ele também é professor no IFRO, porém no campus Colorado do Oeste. Então vamos entender aí um pouquinho do porquê desse texto trabalhar com a cultura nerd. Imagina que você é um estudante de ensino médio da área de tecnologia, especificamente do curso de informática. Só que esse curso de informática, ele está localizado dentro de um campus rural, ou seja, dentro do Instituto Federal localizado na zona rural. Então, toda a estrutura, toda a cultura do campus é voltada para a área agrária. Então, dentro desse campus, desse Instituto Federal, nós temos aí o curso de agropecuária, de aquicultura, temos também o curso de ciências biológicas, temos de ciências agronômicas. E no meio desses cursos tão voltados para a área rural, nós temos também aí o curso de informática. Então nós temos aí os alunos de informática um pouco deslocados dentro do campus. Então, os alunos do curso de manutenção e suporte em informática, eles não tinham até então uma identidade com o campus onde eles estudavam. Então, essa ausência de identificação acabava com que eles não desenvolvessem o sentimento de pertença àquele lugar. É como se eles só fossem lá estudar e fossem embora. Eles acabavam não se envolvendo tanto com as atividades do campus, porque eles não se identificavam. Então, nesse ambiente, eles passam a maior parte do dia. Chegam na parte da manhã, pelo fato de ser um campus rural, passa o dia todo lá e só no final da tarde vai embora. Imagina você na situação como aluno de informática, num campus rural, onde você não tem as coisas voltadas para o seu curso. E foi pensando nessa visão dos alunos, nessa falta de identificação, que nós criamos em 2017 um evento que a gente chamou de Orgulho Nerd. Então, o Orgulho Nerd ele veio como um evento, um projeto de extensão, e permitiu aí desenvolver uma identidade cultural para os alunos do curso de informática. Então, essa identidade faz com que eles tenham mais afinidade com o curso, também tenham afinidade com o campus, porque eles acabam se localizando entre eles, acabam criando uma identificação, eles criam vínculos com os colegas, que antes também quase não tinha, era restrito às salas de aulas, agora eles conseguem conversar mais entre todos eles. Eles também criam um vínculo maior com os servidores, porque os servidores também participam do evento. O evento ele não fica restrito apenas aos docentes. Então, esse evento ele veio para criar essa identidade do campus, do aluno, do curso e assim por diante. Então, a cultura nerd ela foi escolhida porque ela representa bem a parte de cultura. A cultura nerd ela foi escolhida porque ela é uma das culturas juvenis que está mais em evidência e que se liga diretamente aí com o curso de informática de uma certa forma. Então a gente testou em 2017 esse evento para ver como é que ele ia funcionar. Então nesse artigo que eu estou apresentando hoje, ele tem o objetivo de demonstrar a base conceitual que estruturou esse projeto do Orgulho Nerd, que a gente denomina de ON. E também vou mostrar qual é o status atual do desenvolvimento da cultura nerd no campus. Então a gente começa aí falando um pouquinho no reino encantado da cultura. Eu coloquei esse título porque quando você começa a estudar sobre cultura, você vê que tem muita coisa e ela abrange muitas vertentes que nós poderíamos trabalhar. Como aqui é um espaço limitado e nós temos outros assuntos a serem tratados, eu trabalhei dentro do texto aí com 4 autores, especificamente sobre cultura. Então, eu trabalhei com Laraia, com Peter Burke,
o Valdez e o Freire. Então eles vão explicando aí ao longo dos anos como foi desenvolvida a questão do termo cultura, como ele era utilizado. Então ele começou desde definir cultura como um local onde a pessoa estava, determinar pelo espaço geográfico, depois ele passa para uma diversidade cultural envolvendo outros espaços, então vê que só essa definição não é capaz de definir o que é cultura. Então a cultura ela está presente em todas as sociedades, mas de que forma? Como que a gente pode identificar se é uma cultura ou não? Então eles vão explicando que no início se referia apenas à parte de artes, ciências, depois passou a envolver mais as tradições, o folclore, as ferramentas, a arquitetura. Então a cultura aí, ela sempre nos dá uma noção de movimento, né? de transformação, de relações que as pessoas acabam desenvolvendo e acabam criando um vínculo com alguma coisa. Então a cultura, ela acaba se expressando através da sua experiência de vida também. Então a cultura, ela passa a ser utilizada com outros termos também. Ela vem junto, por exemplo, com o que é uma civilização e acaba aí tentando separar, né, o que é cultura, o que é civilização. E aí nós temos um antropólogo muito famoso, que é o Edward Taylor, que ele começou a sintetizar melhor o que é cultura. Então ele usa o termo cultura no sentido mais amplo, né? Como ele é um etnógrafo, ele acaba aí incluindo várias coisas. Então o conhecimento, a crença, a arte, a moral, a lei, todos os costumes, as aptidões, tudo que uma sociedade consegue adquirir ao longo do seu desenvolvimento, ele classifica dentro de cultura. Então, além da cultura, a cultura ela vem muito ligada diretamente com a formação da identidade. Então, a identidade ela acaba sendo construída através da diferença. É quando eu começo a perceber, eu começo a ter consciência do outro. Então, eu consigo ver a minha diferença, a minha cultura, através do que eu passo a comparar com o outro. Isso é interessante porque a gente fala em desigualdades, a lugares que a gente pertence e tudo mais, e acaba formando o que é uma cultura. E além disso, a gente tem que pensar aí sobre as culturas híbridas. Hoje em dia a gente não tem uma cultura pura, onde surgiu nesse momento e é assim que ela permaneceu toda a sua vida. Então a gente fala em culturas híbridas. E aí eu trouxe também 3 autores. O Nestor Canclini, o Homi Bhabha e o Peter Burke novamente. Então eles trabalham muito com essa questão da hibridização da cultura, porque é um resultado de mesclas, né, interculturais que nós vemos hoje em dia. Isso se deve principalmente ao advento da globalização. Então quando a gente fala de globalização, e aí nós temos que entrar com o Renato Ortiz, ele trabalha globalização e cultura de forma separada. Então, para ele, tratar de globalização e cultura, ele separa o que é global do que é mundial. O termo global ele usa mais para se referir àqueles processos políticos, econômicos, né, e até mesmo tecnológicos. E o mundial ele usa mais reservado para a cultura, porque daí são todas as outras dimensões que não está dentro do global. E aí ele acaba utilizando o termo mundialização da cultura, ao invés de globalização. Então ele vê aí o processo de mundialização, né, ser compreendido através das manifestações culturais que tem em qualquer lugar. Então a sociedade ela é globalizada, porém quando você fala de cultura, você tem que pensar nas particularidades culturais de cada lugar. Então, e aí, de novo, a gente remete à questão das culturas híbridas, né? A questão da hibridização. Então, tá tudo interligado. A gente não consegue, hoje em dia, ver a cultura apenas de um único ponto de vista. Tem que pensar um pouquinho mais. Então, se a gente levar a questão da cultura para a área educacional, a gente tem notado aí que as escolas têm se esforçado em criar um ambiente cultural
onde as várias culturas elas são recebidas de portas abertas. Isso faz com que os alunos acabam se identificando mais com aquela escola. As escolas mais rígidas, que não permitem aquilo que está fora do currículo, elas perdem um pouquinho essa parte de aceitar todas as diferenças. Então, por isso que quando a gente fala de cultura, a gente liga a identidade, liga a questão do desenvolvimento dentro da escola. Então, quando você insere a cultura no ambiente escolar e aceita aquela cultura local, aceita que seu aluno ele é um ser individual, onde ele tem opinião diferente daquilo que a escola está formada, você acaba abrindo espaço ao diálogo. E esse espaço ao diálogo é o que é mais interessante. A gente passando a ouvir o que os nossos alunos têm a dizer, a gente consegue desenvolver muito melhor a questão cultural dentro da instituição. O próximo assunto aí são as culturas juvenis. Culturas juvenis é um assunto bem extenso e ele tem várias vertentes. Só que eu escolhi aí 3 autores onde eles conseguem fazer um diálogo. Então eu tenho aí Catani e Giglioli e também tenho aí o José Paz. José Paz é um dos mais conhecidos quando se trata de culturas juvenis. Para entender um pouquinho aí da cultura juvenil, eu coloquei uma definição que eu encontrei em Paz, onde ele fala dos espaços estriados e dos espaços lisos. O que seriam esses 2 espaços que ele diz? Se a gente pensar, hoje em dia, nas culturas juvenis, elas podem ocorrer através de socializações, a gente fala que é um espaço prescritivo, ou através das suas expressividades, ou seja, é uma cultura performativa. Se a gente pegar essas 2 maneiras de ver a cultura juvenil, que é a parte prescritiva e a parte performativa, a gente consegue ligar diretamente com o espaço estriado e espaço liso. O espaço estriado é aquele onde existe uma ordem, onde você segue o que a sociedade está te determinando. Esse é o espaço estriado. Eles são mais tradicionais. Já o espaço liso, ele tende ao caos, porque ele deixa livre para que o jovem decide o que ele quer fazer, como ele quer viver. Então, a questão do espaço, das novas sensibilidades dos jovens, eles encontram dentro do espaço estriado. Quando a gente fala sobre passagem para a vida adulta, se a gente pensar antigamente, ocorria de forma mais prescritiva, porque ela se dava de forma bem delimitada. Então, você terminava os seus estudos no antigo 2º grau, e a partir desse momento, quando você se insere no mercado de trabalho, constitui família e tudo mais, você entra na fase adulta. Hoje em dia, isso já não determina mais. Então, essa passagem mais antiga, que existe até hoje, ela é de uma forma prescritiva, ela ocorre dentro de um espaço estriado. Hoje em dia, a gente consegue ver a juventude não mais delimitando a coisas que são tradicionais, como se formar, arranjar um emprego, formar uma família. Até mesmo pessoas que estão dentro desse perfil, elas também podem ser consideradas ainda jovens. A gente também não pode delimitar a questão da juventude por idade, a gente também não consegue delimitar a questão da juventude pelo como ele exerce, como ele é no mercado de trabalho e tudo mais. E aí a gente tem a questão do espaço liso, né? Que é a questão da cultura performativa. E a cultura performativa, ela não tem um delimitador. Ela faz com que você determine a sua trajetória de vida. Então, essa trajetória de vida, muitas vezes ela é delimitada pelas condições de vida também daquele jovem. Então, a sociedade acaba impondo também algumas restrições, porém você consegue achar outras formas de superar isso. Então, as condições sociais e econômicas dos jovens, ele acaba sendo determinante para escolher o caminho que essa vida dele vai seguir. Então, se a gente pensar em exemplos do que seria cultura performática dentro das culturas juvenis, a gente poderia pensar aí, por exemplo, no hip hop, no rap, no funk, no breakdance, no grafite, nos esportes radicais, nos piercings que os jovens utilizam, as tatuagens,
A moda é muito definitiva também para determinar os grupos dentro da cultura juvenil, as gírias que são utilizadas. Então, tudo pode ser ligada dentro de uma cultura juvenil. Claro que nós temos várias. Aqui eu estou dando alguns exemplos para a gente entender até onde chega a questão da juventude. Então, a escola hoje em dia, ela ainda é vista como espaço estriado, porque ela muitas vezes aprisiona o jovem a fazer somente o que a escola quer. Então, nós temos aí matrizes curriculares, onde são determinadas tantas horas e tem que estudar aquilo e acaba esquecendo que o aluno ele é um ser humano completo, ele não é só aquilo que está acontecendo dentro da escola. E aí acaba que essa cultura que o aluno tem dentro dele, onde ele carrega com ele, onde ele acaba se socializando com outras pessoas e que a escola não reconhece, é considerado praticamente uma cultura de margem, ou seja, está à margem daquilo do que a escola permite. Então, nós temos que pensar aí nessas culturas e fazer com que elas sejam inclusas, onde gera o pertencimento e reconhecimento dessas culturas dentro da escola. Então, nós temos que pensar em modelos que não ficam aprisionando o jovem dentro da escola, porque senão a escola vai continuar sendo considerado um espaço estriado. Então, nós temos que pensar aí que o que acontece dentro da escola também influencia diretamente na trajetória de vida desse aluno. E aí nós entramos na questão do nerd. Então, do nerd indesejado ao nerd rei. Eu utilizei aí dois autores. Esses dois autores são brasileiros e trabalham muito bem com a questão do nerd. Então, o termo nerd ele foi utilizado por muito tempo de um modo pejorativo. Então, quando você chamava alguém de nerd, não era algo legal. Era aquela pessoa geralmente excluída, usava óculos, tinha uma inteligência, não conseguia ter muita interação social. Porém, isso acabou mudando ao longo da história. Hoje em dia, o termo nerd ele ganhou um outro significado. E ele é considerado um termo bacana, onde dá para se utilizar de forma positiva. Então, os jovens nerds de hoje é aqueles que a gente acaba ligando, mais voltado para tecnologia, para pessoas que curtem muito a cultura pop e que gostam muito de novidades. Então, a gente acaba aí saindo daquele estereótipo do nerd lá dos anos 70, 80 e ele acaba ascendendo ao estilo de vida. Hoje, ser nerd é ser cool, ou seja, ser legal, é ser bacana. Então, quem é nerd hoje em dia se reconhece como nerd e tem orgulho disso. E aí acabou que ser nerd permitiu que se construísse um estilo de vida, né? Sempre muito ligado ao consumo, claro, mas as novas concepções de juventude, ela consegue englobar a questão da cultura nerd, mesmo naquelas classes sociais que não têm tanto poder de consumo. Porque como o termo nerd ele está muito flexível, ele consegue atingir vários jovens. Então, com essa ressignificação do termo do nerd, foi incorporando ao longo dos anos até aqueles termos mais pejorativos, que não entendem de moda e tudo mais, para aqueles termos em que eles gostam de se destacar, né? Quando a gente fala da inteligência do nerd, quando a gente fala tinha pouca capacidade de interação social, hoje já tem um pouco mais. Quando você vai tratar da cultura pop com eles, a gente consegue ver que atinge até aqueles que não são nerds. Então, a consolidação da cultura nerd, ela vem aí com o surgimento dos computadores, com as linguagens de programação, com o desenvolvimento das histórias em quadrinhos, né? Que daí a gente já entra um pouco mais na cultura pop. A gente vê a questão também da popularização dos jogos eletrônicos, então, quem não é nerd joga muito pelo computador, pelo celular. Então, tem todas essas questões, né? A gente pensar nos filmes de ficção científica, os filmes de super-herói, a questão do cosplay, que hoje em dia representa muito bem a questão do nerd quando a gente fala em cosplay. Então, são vários itens que acabou consolidando a cultura nerd como a gente conhece hoje.
Então, é até desejável ser nerd hoje em dia. O que antigamente a gente não conseguia, hoje nós conseguimos. Então, a identidade nerd, ela acaba surgindo dessa evolução do termo. Então, hoje em dia, ser nerd, você consegue visualizar uma pessoa, dizer que ela é nerd e não ofendê-la. Então, são identidades que a gente pode estar assumindo ao longo da nossa vida, principalmente enquanto jovem, e elas acabam se estabilizando com o tempo. Toda identidade, ela vai ganhando essa consolidação que eu já falei antes. Então, é importante aí encarar que a identidade nerd, ela veio e ela está aí, e a gente consegue fazer com que os alunos se identificam com essa palavra nerd sem pensar do lado pejorativo. Então, toda essa evolução histórica nos permite realmente dizer, nós somos nerds e nós temos orgulho de ser nerd. Só que nós não poderíamos deixar de fora aí a questão da educação profissional e tecnológica, porque toda essa base conceitual que nós estamos criando aqui é justamente para a formação do evento Orgulho Nerd. E o Orgulho Nerd ele aconteceu dentro do Instituto Federal aqui de Rondônia. Então, a gente não consegue falar de cultura juvenil, até mesmo da cultura nerd, sem lembrar que a educação profissional tecnológica ela está aí justamente para nos apoiar nessa questão do desenvolvimento da cultura dentro do Instituto Federal. Então, nós escolhemos aí, ao estudar as bases conceituais da IPT, a questão da omnilateralidade. E aí trabalhamos com 2 autores, que é o Manacorda e Santos. Esses 2 autores, eles tratam dessa omnilateralidade e explicam um pouquinho como é que funciona a partir dos pensamentos de Marx. Então, Marx, ele discute muito a questão do trabalho, das características contraditórias do trabalho e tudo mais. Só que se a gente pensar no termo omnilateralidade, ele quer dizer a formação integral do ser humano. Então, se a gente pegar um jovem e jogar ele dentro da escola e falar, você só vai estudar essas ciências de acordo com o que está escrito lá no seu programa do curso, e acabou, a gente não consegue desenvolver as outras habilidades ou os outros lados daquele ser humano. Então, quando a gente insere a cultura, a gente permite que aquele aluno passe a trazer o que ele tem dentro dele, para a escola. Então, a gente consegue dar liberdade para que o aluno se desenvolva além das disciplinas. Então, a cultura, junto com a omnilateralidade, ela vem para justamente desenvolver todo esse lado todas as formações possíveis do aluno. A gente consegue atingir todas as formações? Não, a gente não consegue. Infelizmente, o próprio Marx, ele reconhece que para se chegar numa formação, principalmente da classe trabalhadora, que ele trata muito, uma formação mais omnilateral, nós teríamos que ter aí um novo projeto de sociedade. Porque da forma que a gente vive hoje, a gente não consegue se desenvolver 100%. Então, quando a gente leva essa questão da omnilateralidade para dentro da escola, principalmente dentro da educação profissional tecnológica, a gente esbarra em algumas questões como tempo, espaço, formação de professor, até mesmo a formação do aluno antes mesmo de chegar à educação profissional tecnológica. Então, tudo isso daí são impedimentos que a gente tenta, na medida do possível, superar. Porque se a gente superar, a gente consegue chegar pelo menos próximo da formação omnilateral que todo ser humano deveria ter. E por fim, nós temos aí o Nerd Contra-Ataca. É um momento onde surge a questão do orgulho nerd, o ON, dentro do Instituto Federal, dentro do IFRO Campus Ariquemes. Como eu falei no início, é um campus rural, então por isso nós precisávamos pensar numa forma de incentivar o aluno de informática a criar uma identidade com o curso, com o campus, com os colegas, com os seguidores. Então nós desenvolvemos aí o Orgulho Nerd. O Orgulho Nerd, ele acabou ressaltando bem aí o descompasso entre as identidades do campus, que é um campus rural, a do curso, que é um curso tecnológico, e a do estudante,
que tinha sua própria identidade, que não conseguia colocar dentro do instituto, então havia esse descompasso entre as identidades. Quando a gente entra com um evento chamado Orgulho Nerd, ele começa a criar a identidade do aluno com o campus começa a ficar um pouco mais com a cara dele, com a cara do curso, o curso começa a se destacar a partir desse evento. Então esse foi um evento que foi aplicado de 2017 a 2019 e ele é um evento científico e artístico-cultural. Então, através desse evento, a gente conseguiu reunir aí todos os alunos de informática, servidores, teve participação também da comunidade externa, para poder desenvolver cada vez mais esse sentimento de pertença no aluno. Então, ele é um evento com característica de jornada científica, né, contando com palestras, jogos, oficinas, acampamento, competições. Porém, o Orgulho Nerd, ele é desenvolvido pelo aluno também. Não é somente os professores, a instituição que vai lá, monta e fala, ó, vocês vão participar. Não. Eles se reúnem, decidem que tipo de palestra eles querem, quais os jogos que eles vão jogar, como que eles vão fazer as competições. Então, eles participam de todo o processo. Então, sempre tem aí aluno e professor caminhando junto para que o Orgulho Nerd aconteça. Por que o Orgulho Nerd parou lá em 2019? E a gente entrou em 2020, veio a questão da pandemia e a gente teve que suspender. Porém, ela não ficou parada. Eu, como aluna do mestrado, estou estudando justamente a questão da cultura nerd dentro do campus. Então, dentro do meu projeto de mestrado, eu vou desenvolver um documentário que vai mostrar como a cultura nerd contribuiu para a construção da identidade do aluno, né, do curso de informática dentro do IFRO Campus Ariquemes. Então, agora, em 2021, nós estamos gravando esse documentário. Então, a gente está fazendo entrevistas com os alunos, com ex-alunos, com professores, com demais servidores que participaram de pelo menos uma das versões para que eles possam contar como que foi a experiência deles. Então, esse documentário ele vai reunir todas as impressões que essas pessoas que participaram desse evento têm sobre a questão da cultura nerd dentro do campus. Então, esse documentário ele é um produto educacional do mestrado em Educação Profissional Tecnológica. Assim que estiver pronto, eu vou disponibilizar o documentário dentro do site. Esse site ele é todo voltado para o Orgulho Nerd, ele está em fase de desenvolvimento ainda, tá? Então, tá aí o site para quem quiser entrar. Por enquanto, só tá com uma página inicial, as outras informações eu ainda estou fazendo. Acredito que até o final do ano esse site vai estar pronto com todas as informações sobre o evento, como ele aconteceu em todos os anos, todas as atividades que a gente praticou dentro desse evento, como que foi organizado e tudo mais. Então, nós conseguimos aí, nesse artigo, mostrar os temas que envolvem a cultura e a juventude. Eles foram importantes para desenvolver a questão da cultura nerd dentro do campus. Então, o Orgulho Nerd ele foi aí o primeiro passo para desenvolver a questão da cultura nerd dentro do IFRO Ariquemes. E essa cultura vai permitir, se a gente conseguir aplicar ela ainda ao longo do tempo, fortalecer cada vez mais a identidade do aluno dentro do ambiente que ele está inserido. Então, o Orgulho Nerd foi aplicado durante os 3 anos, com atividades que permitiu engajar o aluno, né, muito mais dentro do campus e desenvolver até mesmo um sentimento de pertencimento àquele local. Então, o documentário do mestrado ele vai vir para mostrar isso ou mostrar que não é exatamente isso. A gente ainda está em fase de gravação dessas entrevistas, então a gente vai analisar exatamente qual foi o impacto da cultura nerd dentro da comunidade acadêmica. Então, eu espero que vocês tenham gostado, entender um pouquinho mais sobre a cultura nerd, principalmente dentro do campus. Aqui estão as minhas referências bibliográficas e eu quero agradecer a atenção de todos.